E a discussão é que o Pedro não sabe bater pênalti. E também a imprensa esportiva repercute bastante e elogia o futebol do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao canal Flamenguista. Já peço a você que se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sino de notificação para não perder nenhum vídeo quando for solto aqui no canal. É isso aí, agora vamos para as notícias e informações do Flamengo. Que história é essa que o Pedro não sabe bater pênalti? É isso mesmo, essa questão aí ela foi levantada durante um programa esportivo da ESPN e eu, de certa forma, tenho que concordar. O Pedro realmente não sabe bater pênalti. É um problema que ele tem. Até acho que agora, atualmente, ele está batendo pênaltis melhor do que ele batia antes. Mas mesmo assim continua sendo um problema crônico dele. Ele já perdeu alguns pênaltis vestindo a camisa do Flamengo e ele nunca foi um exímio batedor de pênalti. Não estou colocando aqui em questão a qualidade dele como centroavante, como goleador nato que ele sempre foi. Eu que acompanho ele desde o tempo que ele jogava no Fluminense. Eu lembro até hoje, na época que quando ele jogava pelo Fluminense e ele foi convocado para a seleção brasileira. E antes dele se apresentar à seleção, ele teve uma lesão no joelho também na época. E eu sempre soube da qualidade do Pedro. O que está em pauta aqui não é a qualidade dele como jogador, e sim como batedor de pênalti. Como o Flamengo já teve aí exímios batedores de pênalti, como o Gabigol, se bem que no final da passagem dele pelo Flamengo, até pênalti ele estava perdendo. Também teve o Henrique Dourado, que nunca foi um grande jogador, mas pênalti não perdia um. Não perdia um pênalti. Só servia para fazer gol de pênalti. E o Pedro, eu acredito que ele tem que treinar mais a penalidade. Ou então o Flamengo, o Felipe Luiz, tem que achar um batedor melhor. O Gerson, o Arrascaeta, não sei, alguém. Porque o Pedro, como batendo pênalti, não é muito bom. Se precisar de uma cobrança de pênalti para decidir um jogo ou outro, por exemplo, o Flamengo vai enfrentar nessa próxima semana a LDU lá em Quito, na altitude. Um jogo muito difícil. O Flamengo tem que arrancar minimamente pelo menos o empate, né? Porque é um jogo fora de casa, um jogo com altitude. Os jogadores precisam até de oxigênio. Eu já fui na altitude, não em Quito, mas já fui na altitude da Bolívia e sei como é que é. A gente fica muito ofegante, a gente parado fica ofegante, imagina um jogador correndo lá o tempo todo. E se esse jogo precisar, for definido em uma cobrança de pênalti para o Flamengo e o Pedro errar? Então essa aí fica a questão, né? O Flamengo, o Felipe Luiz tem que decidir um melhor batedor de pênalti, ou então o Pedro tem que começar a treinar mais finalização por pênaltis. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Não estou criticando o jogador, que fique bem claro. Ele como um centroavante, fazedor de gol, não existe melhor. Mas como cobrador de pênalti, ele ainda está deixando muito a desejar. E a imprensa esportiva, principalmente a mídia paulista, elogia muito a apresentação do futebol do Flamengo de Felipe Luiz. O jornalista e ex-jogador e atualmente apresentador do programa Os Donos da Bola, o Neto, disse que o Flamengo de Felipe Luiz é o time no Brasil que atualmente encanta. Olha só, isso aconteceu principalmente depois da goleada do Flamengo por 6-0 em cima da equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Alguns jornalistas também falaram sobre o futebol apresentado pelo Flamengo. O próprio Cicinho, que agora atualmente está no Jogo Aberto, o Benja, lá no Arena SBT, e alguns outros jogadores aí, comentaristas de futebol esportivos e jornalistas, né? Principalmente lá da mídia paulista. Estão se borrando de medo todo porque o Flamengo voltou a jogar muito bem. E o presidente do Flamengo, hein? O BAP, bate o pé e disse que não vai baixar o preço dos ingressos no Maracanã quando o Flamengo for o mandante. É isso mesmo. BAP alega que o alto preço dos ingressos é por conta do alto custo que tem o elenco do Flamengo. Uma coisa não justifica a outra.
Por quê? O Flamengo não precisa de bilheteria para viver. E segundo, eu acredito que se baixar os valores dos ingressos, consequentemente vai ter mais torcedor e não Maracanã. E vai ter a mesma renda. Por quê? O Flamengo está botando o preço dos ingressos lá em cima e está arrecadando aí no último jogo contra o Juventude, foi arrecadado um pouco mais de 2 milhões de reais de bilheteria. E se o Flamengo colocar mais gente, baixar o preço dos ingressos, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. E aí agora tem que ver setores do Maracanã lotado, vazio, até fechado, né? Por conta que não tem público. E se eu sou a torcida do Flamengo, a grande massa, eu fazia um protesto. Não iria para o Maracanã. Simplesmente não iria. Que aí ele ia ser obrigado a baixar, de uma forma ou de outra, o valor dos ingressos do Flamengo. Se você concorda comigo, comenta aí embaixo. Se não concorda também, comenta aí também para mim saber. E o Flamengo fixou o valor de venda do Wesley. É isso mesmo. Com a valorização do jogador, sendo que ele tem se destacado jogo após jogo e agora até convocado para a seleção brasileira, ele está sendo, pelo menos foi, né? Pelo técnico Dorival Júnior, que já não é mais técnico da seleção brasileira. Provavelmente vai ser o Jorge Jesus. E eu acredito que mesmo se ser o Jorge Jesus o novo técnico, acredito que sim, vai convocar o Wesley para ser o lateral direito da seleção brasileira. O Flamengo entende que com essas valorizações que o Wesley vem se valorizando, o Flamengo entende que vai aumentar, vai subir o preço do passe do jogador. O Flamengo aceita sentar para conversar uma possível negociação a partir de 30 milhões de euros. Mas o Flamengo aumentou essa proposta e agora o Flamengo quer vender o Wesley por 40 milhões de euros, que na cotação atual do euro dá mais ou menos 260 milhões de reais. É muita grana por um lateral. E se isso se concretizar, Wesley sendo vendido por esse valor, vai ser a maior venda de um lateral da história do futebol brasileiro. Isso porque nenhum lateral foi vendido por esse preço até o presente momento. Ok? Então, se concretizar, o Flamengo vai ganhar uma baita de uma grana com a venda de Wesley. Que se concretizar, não. Que com certeza o Wesley vai sair na janela de transferências no meio do ano. E hoje tem Vasco e Flamengo, ou seja, o freguês do Flamengo vai enfrentar ele novamente. Lembrando que no ano passado o Flamengo aplicou uma goleada de 6-1 em cima da equipe do Vasco. O Vasco até saiu na frente do placar, um gol de Verratti. Mas depois o Flamengo simplesmente foi lá e enfiou 6 no Vasco. Então, eu acredito que hoje não vai ser diferente. Não sei se 6-1 ou 6-0 como foi no último jogo. Acredito que uma goleada atrás da outra em 2 jogos seguidos, principalmente em cima do rival grande, que é um clássico, né? Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo é um grande clássico do Rio de Janeiro. Antigamente o Vasco até fazia frente, batia de frente com o Flamengo na década de 90 ou até mesmo no começo dos anos 2000. Mas de um tempo para cá o Vasco só tem apanhado do Flamengo. São 32 jogos de invencibilidade, ou seja, o Vasco não ganha do Flamengo há 32 jogos. A última vez que o Vasco ganhou do Flamengo foi em 2015, ou seja, já vai estar fazendo aí 10 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Sendo por Copa do Brasil, sendo por Campeonato Brasileiro, nada. Não ganha nada, nem Carioca. O Vasco não ganha do Flamengo. Então eu espero que hoje o jogo de Vasco e Flamengo, o Flamengo consiga ganhar do Vasco novamente. Eu não tenho nem dúvida. Que o Vasco vai perder para o Flamengo novamente. Afinal, ele é o nosso eterno vice. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você, se inscreva no canal, pô. Tem muita gente aqui que me assiste e não se inscreve no canal. Dá o like pelo menos. Se não gostar, dá o dislike no vídeo, pô. E ative o sino de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.